Opa, meu nome é Luca e sejam bem-vindos a Feather the Truth, ou em português, Papai a Verdade. Eu achei interessante falar sobre esse joguinho porque de início nada na história faz muito sentido e tinha tipo uma pessoa no YouTube desenvolvendo uma teoria. É isso aí, só uma pessoa. Em espanhol, ainda por cima. Mas é isso, esse é mais um daqueles jogos indies que podem parecer genéricos e que na realidade são genéricos, mas tem uma história boa pra desenvolver. Criado por Tairobate, o jogo é bem agradável, com uma vibe quase realista e um ambiente condizente com o gênero. E aparentemente a gente é uma criança que acordou e percebeu que algumas coisas da casa tinham mudado, que algo tinha acontecido enquanto nós dormíamos. Então, por que não investigar? E é assim que começamos a gameplay. A gente acorda se devorando com uma cama bem porca, um relógio quase indicando meia-noite, que é o horário que todas as merdas rolam, incrível, um ursinho dando a entender que talvez o protagonista tenha cerca de 8 a 12 anos, e alguns itens simples como uma estante de livros e uma mesinha. Em cima dessa mesa há duas coisas: um bilhete e uma chave. O bilhete é assinado pelo nosso pai e diz o seguinte: Ei garoto, eu e sua mãe vamos sair hoje à noite, tem comida na cozinha e a TV tá consertada. Fique seguro. Não bisbilhote. Papai. Tá? Não bisbilhote? Estranho, mas vamos continuar. A gente pega a chave em cima da mesa e sai, mas isso acontece. Aparentemente e logicamente, aquelas marcas de mão por toda a casa não eram tão comuns pro protagonista, e ele está de cara de tudo aquilo estranho, e é isso que acende algo pro mesmo continuar a investigação. O garotinho não quer entrar no quarto dos pais no momento, e bem à frente do mesmo tem uma espécie de despensa, com algumas caixas e uma lixeira, nada fora do comum. Seguindo, a gente encontra uma cozinha, né, tudo normal por aqui também, tem uma televisãozinha de tubo, que indica que o jogo pode se passar na década de 90, alguns pratos ali por cima e um jornal. Lendo o jornal, a gente recebe a seguinte notícia: 2 homens foram dados como desaparecidos hoje. Ambos policiais em serviço ativo que estavam investigando os recentes assassinatos em série. Relatório de testemunha afirma que um homem na casa dos 30 anos, vestido com um terno coberto de sangue, foi encontrado carregando o que parecia ser sacos para corpo no porta-mala de seu carro. O departamento de polícia do estado de Eaglewood pede aos cidadãos que permaneçam à vontade, pois a polícia está patrulhando ativamente as áreas afetadas. Então, ok, a casa tá estranha, tem 2 policiais desaparecidos e um homem com 30 anos com um terno cheio de sangue comprando saco pra corpo por aí. Nada muito novo. Explorando um pouco, a gente encontra a cozinha, que tá toda ferrada e suja, assim como o resto da casa, e a lavanderia. Agora sim, as coisas estão começando a ficar estranhas. Ali do lado tem 2 armários exatamente iguais, com materiais de limpeza dentro, e tem outra porta. E tem outra porta. E tem isso daqui também. Dentro do banheiro, que era pra ser normal, tem alguns pedaços de carne podre jogados no chão. E isso pra uma criança deve ter sido bem estranho. Porém, a gente descobre que atrás do espelho, em um local bem escondido, tem uma chave, que o protagonista desconhecia da existência. E tava tudo meio tranquilo, até que... Aparentemente tinha uma mulher gritando da garagem, então agora era hora de ir lá ver quem é. Por que não? A gente não consegue sair de casa porque a porta da frente tá trancada, mas convenientemente tem um duto de ventilação atrás de uma daquelas máquinas de lavar. Tá, né? A gente segue pelo duto até finalmente chegar na garagem, olhar o carro e afirmar que estávamos na década de 90. Olha esse carro, que bonitão. Mas isso definitivamente não vem ao caso. Não agora. Ali na garagem eu decido não interagir com esse corpo. Antes disso eu arredo um armário e encontro uma espécie de disjuntor, uma nota na porta escrito não entre, e aí sim eu interajo com o corpo. A criança parece ter ficado bem traumatizada de ter visto a mãe dela morta com tanta violência, mas tudo bem, porque depois disso eu ligo o disjuntor, ouvindo algo vindo do porão, interajo com o carro e isso acontece. Então tá, além da minha mãe tá morta no chão, agora algo tinha me encontrado. Eu precisava urgentemente fugir dali. Eu desobedeço aquela carta, abrindo a porta do porão com aquela chave que tínhamos pego no banheiro, e vejo isso. Era um lugar que o protagonista nunca tinha visto, muito menos eu, então vamos explorar cada coisa aqui. Ignora esses corpos aí por enquanto. No lado direito nós temos uma pia, um telefone, um machado todo ensanguentado e um pé de cabra. Além de algumas anotações um tanto estranhas nesse quadro. Eu não tive escolha, as vozes continuaram falando comigo. Ele não pode saber, eu vou me certificar disso. Eles acham que eu sou louco, eles estão assistindo cada movimento meu. E andando mais um pouco tem algumas outras anotações, uma normal e as outras 2 meio estranhas. As vozes, elas não param. Morra, 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 morra. Aquela mulher, ela fez muito barulho. Ela tinha que morrer. A criança sabe, ele não pode viver. Ele deve morrer.
E é isso, por enquanto acho que acabaram os bilhetes. Vamos ter uma visão geral sobre tudo. Tem 2 corpos embalados em um saco de cadáver pendurado sobre o pé, e ao que tudo indica o nosso pai pode ser o assassino ou pode ser só mais uma vítima. Enfim, quem sabe. O que eu fiz em seguida foi tentar interagir com o telefone, mas logo a ligação corta e alguém bate na porta. Depois que o perigo passa, eu decido sair do armário e entrar naquela espécie de bunker, seguido por alguns sussurros bem irritantes no meu ouvido. E um grito desesperado, claro. Por algum motivo a gente decide só ignorar esse grito e ao invés disso continua explorando o lugar, achando cerca de 3 esqueletos, 3 corpos mortos, né, e um bilhete. Eles falharam. Ok, seguindo mais pro lado, a gente vê isso. E é assim que a gameplay de Feather the Truth acaba. Certo, antes de começar a teoria, vamos dar uma recapitulada. A gente é uma criança de 11 anos, de classe média baixa, vivendo na década de 90. Ao mesmo tempo tá acontecendo alguns casos de assassinatos, como o jornal diz, e 2 homens que eram policiais ativos foram dados como desaparecidos. No mesmo dia, um homem vestido um terno é visto colocando sacos de cadáver no seu porta-malas. Nós, né, o personagem, não fazemos ideia do que tá acontecendo, e à medida que ele sai do quarto, ele vê muito sangue, carne de humano no banheiro, e também ouve um grito de uma mulher. Chegando na garagem, ele vê a mãe dele morta. E depois de ver o corpo dos policiais, ele descobre que o pai dele é o assassino, que já havia matado 3 pessoas antes dos outros 2 policiais e a mãe, e que ele participava de um culto satânico. Tá, segura um pouco, eu sei que tá estranho, vai melhorar. Eu só queria deixar algo claro aqui. Os 3 corpos que a gente viu só poderiam ter entrado em decomposição até aquele nível, ou seja, ter se tornado esqueleto em cerca de 1 ano. Eu te pergunto, como é que em 1 ano ninguém desconfiou da morte de 3 pessoas? E por que só tem sangue e esqueleto ali, sem resquícios de carne, cabelo e etc? Será que o corpo realmente se decompôs, ou será que alguém comeu a carne dos mesmos? E é por isso que eles parecem tão frescos. Eu sei que essa teoria parece estranha, mas tem alguns pedaços de carne dentro do banheiro, mostrando que aquilo não é um assassinato comum, e sim algo como uma espécie de obsessão por carne humana. Sendo parece muito sem nexo pra você, eu fui dar uma pesquisada pra tentar descobrir que tipo de demônio era aquele do final, porque eu com certeza já tinha visto aquilo em algum lugar, mas eu não lembrava muito bem da onde. E depois de algum tempo, eu descobri que na mitologia Algonquiana, uma mitologia proveniente de indígenas lá no Canadá, esse demônio era bem famoso. Seu nome era Wendigo. O Wendigo é um humanoide semelhante ao cão, com chifres de alces e dedos finos e compridos. A principal relação que ele tem com a história é que ele é uma criatura canibal, no qual os seres humanos podem se transformar caso cometam canibalismo, se tornando obcecados por comer carne humana. Além disso, seu habitat natural são as florestas dos Estados Unidos, e no jornal que lemos, o departamento de polícia se chama Águia da Floresta, traduzindo para o português. Então, talvez a casa que exploramos também fique em uma área localizada perto da floresta. Para entender a história do jogo, a gente pode ler as notas escritas pelo nosso pai. Ele vivia ouvindo vozes e provavelmente enlouqueceu, invocando o Wendigo por algum motivo, como é mostrado naquela sala, como uma espécie de ritual. Esse demônio o induziu a matar 3 pessoas e a comer a carne das mesmas, o que alimentaria o demônio também, já que eles eram agora um só. Como aquelas carnes não eram suficientes para a fome do Wendigo, eles falharam, o nosso pai foi atrás de mais carne, que era dos 2 policiais que poderiam ajudar a capturá-lo e também da sua esposa, que nesse quesito sabia demais. Ela precisava morrer. Ela tinha feito muito barulho. Inclusive, eu acho que essas notas aqui são na verdade escritas pelo demônio, pois ele fala aquela mulher e a criança, como se não tivesse intimidade nenhuma com a própria esposa e o filho. Depois de matar a esposa, ele precisa matar o filho, mas acaba não conseguindo fazer isso. Claro que ele sabia que estávamos no armário, isso era bem óbvio, mas ele não consegue nos machucar também. Então o Wendigo fica com raiva do nosso pai e o induz a cometer suicídio, enfiando um pedaço de madeira em si mesmo. Eu acho que essa teoria explica a história toda, e antes que me perguntem, sim, eu também acho que o garotinho morreu. Eu não acho que vai ter um plot twist nessa história, a não ser que tenha uma parte 2. Isso daí seria bem da hora, hein, Terabyte, hein? Enfim, foi esse o vídeo. Você pode baixar o jogo de graça, mas também tem a opção de doar qualquer quantia ao criador. Então, se puder e se quiser, ajuda o cara, ele é da hora. Vê o vídeo com a gameplay no meu canal de games, apesar de ser antigo, tá bem daorinha. E é isso, obrigado por ver até aqui e até mais, homies.